Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler João capítulo 1 e nós vamos fazer um estudo aqui em João hoje, amanhã vai ter uma continuação, nós vamos estudar esse capítulo aqui de João capítulo 1, onde diz assim, no versículo 1, eu vou ler até o 5 hoje. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então nós vamos ver aqui, O Evangelho de João, ele começa completamente diferente dos outros, dos demais, Porque aqui, ele é o único que fala que o Verbo se fez carne. O Verbo por quê? Em Gênesis, como nós já vimos, tudo Deus falou. No início de tudo, Jesus esteve junto com Deus. Nos segmentos aqui dos demais versículos, nós vamos ver isso. E a gente vê que João, ele é o único autor do Novo Testamento que ele se refere a Jesus como Verbo, E isso nos leva a crer, como eu falei em Gênesis 1, que inspirou toda a introdução desse evangelho. Porque no mundo tal como conhecemos hoje, começa a existir a palavra, a partir da palavra, falada do Criador. 8 vezes no primeiro capítulo de Gênesis reafirma-se a frase disse Deus, seguida 6 vezes pela afirmação e assim foi. Não podemos deixar de perceber o extraordinário poder que a palavra de Deus contém. Esta mesma percepção leva João a declarar: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está no versículo 3. Quer dizer que todas as coisas existentes no universo tem a sua origem no Verbo e fora do Verbo nada existe. Porque quando Deus disse, e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus estava falando com quem? Com a palavra, com Jesus. Ele disse, e façamos. Tudo Deus falou. Então aqui nos leva a ver e a crer que as palavras verdadeiramente têm poder. Tudo aquilo que nós falamos ao nosso respeito, aquilo que nós profetizamos pela nossa vida, como nós queremos que ela seja, assim será. E as pessoas não percebem isso, que você é aquilo que você fala. Eu me lembro que uma vez, logo que eu comecei na fé, um pastor disse para mim, irmã Eliane, se eu conversar com uma pessoa 10, 15 minutinhos, eu já compreendi toda a vida dela. E é verdade. Você sabe que quando o pastor falou aquilo, eu fiquei pensando. Por quê? A boca fala do que está cheio o nosso coração. E se você começar a conversar com uma pessoa e ela começar a te relatar só desgraça, palavras pessimistas, murmuração, você vê como é a vida dela. É exatamente aquilo que ela relata para os outros. Eu me lembro que quando eu trabalhava num hospital ali em Lajeado, eu trabalhava no pronto-socorro. E eu ficava observando as pessoas falarem enquanto elas estavam ali fora, ou aguardando atendimento, ou esperando o familiar sair lá de dentro, que já estava sendo atendido. E pessoas se encontravam
E um dizia: o que tá fazendo aí? E o outro: tô aqui, fulana tá ali. Pois é, eu também. E um queria estar pior do que o outro. Eu só olhava e dizia: misericórdia. Quando um deles disse assim: pois é, lá em casa tá assim, tá assado, tá daquele jeito. O outro, para dizer que tava pior ainda: ah, lá em casa tá daquele jeito, tá assim, tá assado, tá como o diabo gosta. Eu disse: misericórdia. Então, para você ver que às vezes, quando as pessoas se encontram, ao invés delas darem relatos de bênção, de vitória, é só desgraça. Porque a vida delas depende daquilo em que elas estão falando. Do fruto da sua boca, cada um comerá o bem. Então nós precisamos entender isso. Que Jesus é o Verbo que se fez carne, que veio aqui para ensinar, para morrer no nosso lugar. E Jesus passou por tanta coisa no pouco tempo em que ele esteve aqui, mas ele nos deixou lições muito grandes. E quando a gente vê que, se a gente for meditar na palavra verbos ou logo, né, conforme o verbo, significa é por meio de palavras. Ou seja, que conseguimos nos situar no plano da vida para o qual fomos criados. Somos seres chamados à comunhão com nossos semelhantes e com o Criador. As palavras nos oferecem a oportunidade para nos darmos a conhecer e de que outros nos conheçam, de modo a romper barreiras impostas pelo pecado. As palavras são a ponte pela qual podemos encurtar a distância que nos separa um dos outros. Então, quão grande poder existe na palavra que procede da boca de Deus? Porque a palavra diz que toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não torna vazia, mas ela prospera para aquilo que ele enviou. As palavras são um meio de comunicação. Você já parou para analisar quantos casamentos estão terminando por falta de comunicação? Porque as pessoas não conseguem ter um diálogo, não conseguem colocar aquilo que a alma está sentindo. Não é achar um culpado e dizer a culpa é tua, por isso não. É conseguir ter aquele amor, aquele companheirismo um com o outro, que o outro é capaz de ouvir a outra metade. Isso os casamentos estão terminando. Falta de diálogo, conversa. Hoje é difícil. As pessoas que você vê sentar, tomar um chimarrão, conversar, é só rede social na maioria das vezes. As pessoas não conseguem sair daquele foco, não conseguem ter um momento ali em família para conversar sem que o celular esteja junto. Então hoje está faltando comunicação aqui entre as pessoas, olhar olho no olho. Eu já ouvi pais me contarem: Eliane, a minha filha estava no outro quarto, eu chamei, ela não ouviu, eu chamei ela no WhatsApp, ela me respondeu. Para você ver como está a situação hoje, né? Então, quão grande poder existe na palavra que procede da boca de Deus e da nossa boca também. Porque a palavra diz que sobre todas as coisas nós devemos guardar o nosso coração. Porque é dele que procede a fonte, a saída da vida. Ele vai falar do que ele está cheio. Então nosso coração deve estar cheio de fé, de vida, de esperança, da palavra de Deus, para que tudo vá bem. Aquela mulher, quando o filho morreu, ela foi até o profeta, o filho já estava morto, ele perguntou: o que houve? Tudo vai bem? Tudo vai bem. Ela não chegou lá diante do profeta: meu filho morreu, por que tu me deu ele? Se ia fazer isso? Não.
Ela não chegou lá assim. Ela disse, tudo bem. Depois ela contou e pediu que ele fosse com ele até lá. Porque ela disse, eu não te pedi coisa alguma. Ou seja, ele clamou a Deus e Deus abençoou aquela mulher com um filho. Por quê? Porque ela sentiu no coração de construir um quarto, porque quando ela viu o profeta passar, ela disse para o marido, este verdadeiramente é um homem de Deus. Construíram aquele quarto porque quando o profeta passasse por ali, ele tinha um lugar para ele ficar. E o profeta perguntou o que ela não tinha. Ela não tinha filhos. E ele pediu que Deus abençoasse e Deus abençoou. Ela não chegou diante dele quando o filho morreu, desesperada, gritando, xingando, não. Ele disse, o que houve, mulher? Tudo bem? Tudo bem. Depois ela falou para ele. Aconteceu assim, assim, te pedi eu tal coisa? Não. Ele foi lá, orou e Deus trouxe à vida novamente o filho daquela mulher. Então, para você ver, ela já tinha experimentado do poder de Deus, de algo que foi profetizado sobre a vida dela. Deus concedeu a graça dela ter aquele filho. E eu creio que aquela mulher deve ter pensado como Abraão, se Deus me deu, Deus vai me devolver ele de volta. Ela não começou a xingar Deus, nem espraguejar todo mundo, como as pessoas têm o hábito de fazer. Perdem a bênção porque não tem domínio próprio, não tem domínio sobre a própria língua. Tiago fala isso, que é o homem que conseguir refrear a sua língua, tá feito. Porque nós tropeçamos sim, em palavras. Muitas vezes deixamos aqui o dardinho entrar, a dúvida desceu e a pessoa fala, ela perdeu a bênção. Então, por isso que nós devemos vigiar o tempo todo. E então a gente tem que ver que não é como alguma outra palavra pronunciada no universo, pois ela vem do mesmo da fonte da vida. Você tem que entender que a palavra de Deus que você ouve, ela vem do autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, que é Jesus, é Deus, Ele e o Pai são um. Se a palavra veio, guarda ela, fique firme nela, declare ela, até que ela brilhe no teu caminho. Jó disse, determinando tu algum negócio, ser-te firme, a luz brilhará no teu caminho. A luz muitas vezes não brilha, porque as pessoas retrocedem, são levadas pelos olhos naturais, pelas aparências das coisas, mas elas esquecem a palavra de Deus. E aquele minutinho de bobeira que você perdeu, que você retrocedeu e que você falou ao contrário, você perdeu a bênção que você estava esperando. Algo que você já estava orando. E as palavras que nós pronunciamos, entretanto, são palavras recebidas de outras pessoas às vezes. As palavras do Senhor, elas geram vida porque Ele mesmo tem, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso está em Hebreus 1:3. Todas as coisas vêm dele e ele sustenta a palavra, diz que ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra na nossa vida. Deus vela por ela, mas nós precisamos ter o cuidado de guardar ela, de nos comunicarmos, de profetizar, de declarar, de tomar posse dela, de tomar posse das bênçãos, dos milagres, das promessas que estão escritas na palavra. Só que muitas vezes as pessoas não fazem isso. Elas falam o que os olhos naturais estão vendo e elas perdem a bênção. Esta palavra, portanto, ela é indispensável, pois a vida está contida nela. Sem ela, nós, os homens, estamos condenados a passar por este mundo sem qualquer destino, levados e seduzidos por todas as palavras que não são mais do que uma pobre imitação. Muitas vezes imitação da própria palavra. Muitas pessoas se deixam seduzir, né? Por provérbios do mundo.
Muitas pessoas se deixam levar por palavras depreciativas, guardam aquele lixo que receberam durante a vida no coração e vivem aquilo que foi declarado sobre a vida delas. Elas não vivem aquilo que a palavra de Deus fala que ela é mais do que vencedora, que Jesus conquistou tudo na cruz, que Ele nos deu a salvação, que Ele nos deu a vida eterna, que Ele nos reconciliou com o Pai. Elas não vivem isso. Pessoas vivem enfermas na alma, abatidas, oprimidas, como o salmista disse: por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? Tem pessoas que estão assim, porque não conseguem se desprender dessas malditas crenças limitantes, das maldições hereditárias, de coisas que foram lançadas sobre a vida dela, palavras que ela ouviu que depreciaram a infância, dizendo que ela não ia ser nada, que ela não ia ser ninguém, como o pai dela foi, como a mãe dela foi, assim ela ia ser. Mas não é isso que a palavra declara a teu respeito. A palavra diz que Ele nos criou, a sua imagem, a sua semelhança, assim Deus nos fez. E até nós aceitarmos Jesus, nós somos criaturas, depois nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Jesus pagou um preço alto, Ele nos comprou de volta, Ele pagou a dívida que nós tínhamos. E Ele nos resgatou. Guarde isso no teu coração. Viva isso no decorrer deste ano. Saia desse calabouço que você vive preso nas palavras depreciativas que você ouviu um dia. Saia disso. Fale para o inferno: isso não tem mais poder na minha vida, porque a palavra diz que eu sou muito mais do que vencedor. Ele me amou primeiro, Ele me resgatou. É isso que você tem que falar para o inferno. Eu já estou curado. Pelas feridas de Jesus eu já estou curado, eu já estou curada. E tem pessoas que guardam tanta coisa no coração, tanto lixo. Guarde a palavra. Ela é a fonte da vida. Então, por que a palavra, ela é indispensável para a nossa vida? Porque a vida está contida nela. Sem ela, nós homens estamos condenados a passar por este mundo sem destino. Como eu falei, ser levados e seduzidos por qualquer coisa, qualquer palavra que disser. E esta palavra não. Ela repreende, ela corrige, ela limpa, ela purifica e ela orienta. Olha só o que Deus faz. Ela limpa, ela corrige, purifica, orienta. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Então, guarda esta palavra no teu coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, não fique mais com esse lixo que você um dia recebeu na tua vida. Fique com a palavra. Fique na palavra que limpa, que purifica, que corrige, que transforma, que te orienta. Fique com esta palavra. Ela corrige, porque a palavra diz que Deus corrige o que Ele ama. O Pai corrige aqueles que Ele ama. Deus está nos repreendendo, Deus está nos corrigindo para sairmos desses calabouços espirituais, de sairmos da mesmice e de vivermos uma vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Mas isso só é possível se nós vivermos a palavra, confessarmos a palavra, declarar ela, profetizar ela sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre a nossa empresa, os nossos negócios, a nossa saúde.
ela é viva e eficaz. Não esqueça disso, jamais. O salmista disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quantas pessoas entristecem o coração de Deus quando retrocedem, quando falam coisas que machucam o coração de Deus. Até quando eu sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Deus disse para Moisés. Quanta coisa Deus faz. Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus entra com provisão sem a gente merecer, mas Deus faz. A mão dele está sempre estendida. Ele tirou aquele povo do Egito com mão forte, com braço estendido. E é assim que Deus quer fazer na tua vida hoje, te resgatar, te trazer de volta, mas para que você saia do domínio das trevas, você precisa tomar a decisão de aceitar Jesus e viver na luz, na palavra, na essência, na vida. Então reflita nela. Guarde esta palavra no teu coração. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha abençoá-las grandiosamente. Que elas sejam libertas das palavras depreciativas, das crenças limitantes, das maldições hereditárias. Que essas pessoas tenham isso anulado das suas vidas, Pai, e possam viver a vida e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar. Que a paz que excede todo entendimento faça parte da vida delas. Que elas tenham paz, domínio próprio, paciência, mansidão, amor. Que elas tenham os frutos do teu Espírito sendo gerados nas suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo vida sobre estas pessoas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente e reflita nesta palavra, em nome de Jesus.